Olá, tudo bem? Eu sou a Dani, do Costure com a Dani. Estou aqui para falar para você que não sabe nada sobre costura e que está começando do zero a sua primeira peça. Como foi o meu início? Eu comecei quando eu tinha uma loja. Essa loja eu determinei que iria colocar novas peças costuradas por nós para ter peças com custo mais acessíveis. E nessa fabricação, começamos a observar alguns erros. A cliente ia para o provador, experimentava, gostava da estampa, ficava apaixonada com as peças, com o conjunto, ou com o vestido, ou com somente a blusa. Mas quando ela ia decidir, ela optava, ela não comprava. Eu comecei a pensar, o que acontece? Todas as peças são lindas, os clientes gostam, elas querem comprar, elas vão para o provador, elas experimentam, mas não levam. Quero descobrir o que está acontecendo. E o que eu fiz? Eu fiquei acompanhando de perto quando todas as clientes iam para o provador. E cheguei a uma conclusão. Meu próximo passo foi observar os vendedores nas suas vendas. Em distante, eu ficava analisando qual era o acontecimento do porquê que as clientes não compravam. Foi quando eu observei que as peças nas laterais, que onde havia as costuras, elas voltavam para frente. Eu pensei, isso está errado em alguma parte. Como eu não conhecia nada, eu estava só imaginando. Meu próximo passo foi ir para a fábrica. Da fábrica, eu acompanhei do corte até a costura, onde foi que eu comecei a perceber que o corte estava errado e depois indo para a costura, porque o molde, corte, costura tem uma base, né? Tem um início, meio e o fim. O que eu fiz? Comecei a sentar do lado. No dia eu ficava a metade do dia no corte e a metade do dia observando as costureiras. Quando elas saíram e iam embora, que o turno acabava, eu comecei a sentar na máquina e eu comecei a costurar e fazer testes em cada máquina. Comecei pela reta. Aí eu comecei a olhar, a manusear a reta, conhecer como ela trabalhava, como colocava linha, como que ela funcionava. Depois, no outro dia, eu fui para overlock, fiz o mesmo procedimento, o mesmo passo. Depois fui para colarete, depois para 5 fios, depois 2 agulhas e fui seguindo. E assim eu comecei a aprender e até hoje, cada dia que passa, eu fico vigiando e trabalhando e descobrindo. E naquele momento eu descobri que o erro estava no corte. O que eu fui fazer? Eu peguei aquelas peças erradas que nem para vender por preço de custo ninguém queria comprar. E fui analisar cada uma delas. E o que eu fiz? Peguei os mesmos moldes da mesma peça que estava errada, coloquei sobre a mesa, analisei o fio do tecido, porque cada tecido e cada modelo depende de você colocar no fio do tecido. O que é o fio do tecido? É onde a trama segue. E aí, no molde, tem um risco e uma seta que você precisa colocar na mesma direção, para que o erro não aconteça quando você vai cortar. E o que aconteceu com aquelas peças? Todos aqueles vestidos e aquelas saias, eles deveriam ter sido cortados no fio de viés, para que quando o cliente vestisse, elas tivessem o caimento perfeito, e o que não ocorreu. Depois e a partir desses erros, eu comecei a aprender cada dia mais para que não houvesse mais erros na fábrica e não perdesse mais tecido, porque posso dizer que foi muito prejuízo. O que eu fiz? Eu comecei a verificar cada tecido, cada molde, como ele deveria ser cortado. Antes mesmo de cortar, eu acompanhava, verificava se era no fio certo, se o modelo era enviesado, se era reto, como que deveria de ser. E eu nunca mais tive prejuízo. E é a partir desse momento que eu decidi que, desde quando eu comecei a ter conhecimento do molde, do corte, da costura, não tive mais esses prejuízos. Por quê? Eu passei a ter conhecimento, eu passei a saber o que fazer e também
a acompanhar toda a produção. E é assim, e é dessa forma que eu quero passar para você, que não sabe nada de costura, desde o kit que você precisa de ter no seu dia a dia, até o você cortar, você costurar, máquina, linha, agulha, e eu quero convidar você a fazer parte desse processo, dessa jornada e compartilhar com mais mulheres que também não sabem nada sobre costura e que quer muito aprender, porque eu posso dizer para você, nós temos mãos criativas que fazem muito sucesso